Seja bem-vindo a mais um Drop CCA. Estamos falando sobre o temor do Senhor e hoje vamos abordar a atitude certa perante Deus e sua palavra. O apóstolo Paulo, em suas duas cartas aos Coríntios, fala sobre o desejo de Deus de revelar a sua glória e de habitar no coração do seu povo. Paulo começou comparando a glória de Deus lá no deserto, com a sua glória revelada na nova aliança. Em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8, lemos: aquele antigo sistema da lei gravada em pedras levava à morte, mas começou com tamanha glória que o povo de Israel não podia suportar olhar o rosto de Moisés, pois o seu rosto brilhava com a glória de Deus, embora o brilho já estivesse se desvanecendo. Não deveríamos esperar muito maior glória quando o Espírito Santo está dando vida? No monte, Moisés contemplou a forma do Senhor e falou com ele como um homem fala com seu amigo. Quando desceu do monte, Moisés cobriu o seu rosto, porque o brilho da sua face aterrorizava as pessoas que estavam ali no sopé do monte. A fisionomia de Moisés refletia o que ele havia estado na presença da glória de Deus. Vamos ver isso de novo acontecendo. Na nova aliança, o plano de Deus não é que nós reflitamos a sua glória, mas que a sua glória seja vista em nós. Uma coisa é refletir algo, mas outra bem diferente é habitar nela e emiti-la. Este é o objetivo definitivo de Deus. Foi por isso que Paulo disse: na verdade, aquela primeira glória não era absolutamente gloriosa se comparada com a glória avassaladora da nova aliança. Isso está em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Embora a glória da antiga aliança não se comparasse com a glória da nova aliança, a antiga ainda era tão tremenda que Paulo reitera: Israel não podia olhar diretamente para o fim do que estava desvanecendo. Isso no verso 13 de 2 aos Coríntios. Mas então ele lamenta no verso 14: mas os sentidos deles se embotaram. Como é trágico o fato deles não poderem ver exatamente aquilo de que precisavam tão desesperadamente. Paulo nos adverte para que não estejamos cegos e nos vejamos no mesmo dilema. Como os sentidos deles se embotaram? Resposta: pela falta do conhecimento e da sabedoria. Voltando ao período específico que Paulo menciona, Israel havia acabado de fugir do Egito e estava sendo conduzido por Moisés ao Monte Sinai, onde Deus revelaria a sua glória. Em Êxodo 19, versículos 10 e 11, lemos:
Disse também o Senhor, aí aqui vem a ordem divina, a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Essa mensagem era profética, pois ela fala também dos nossos dias. Antes que Deus manifestasse a sua glória, o povo devia se santificar. Isso incluía para eles lavar as suas vestes. Lembre-se que um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós. Agora estamos há quase 2000 anos, ou 2 dias proféticos, desde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Deus disse que durante aqueles 2000 anos ou 2 dias, a sua igreja deveria se consagrar ou se separar do mundo, preparando-se para receber a sua glória. As nossas vestes devem estar limpas da sujeira do mundo, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 6, 16 e 7, verso 1. Deveríamos nos tornar a sua noiva sem mancha, sem mácula e sem defeito. Depois de 2000 anos, ele novamente manifestará a sua glória. Agora leia o relato do que aconteceu na manhã do terceiro dia lá para o povo de Israel. Isso está em Êxodo 19, 16 a 18. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. E ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Você pode imaginar você ver isso acontecendo? Deus se manifestou não apenas visualmente, mas também de forma audível, por meio de voz e som. Quando Moisés falava, Deus lhe respondia de modo que todo o povo podia ouvir. Se pudéssemos apenas vislumbrar o que Moisés e os filhos de Israel viram, mudaríamos a nossa forma de ver Deus. Ele é o Senhor e ele não mudou. Note a reação do povo quando Deus veio. Isso está em Êxodo 20, 18 a 19. Você pode conferir depois. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe, se afastou. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu
temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Observe que o povo tremeu e recuou. Por que Deus nos testa? Para que nós possamos saber o que está dentro do nosso coração, porque Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Os israelitas precisavam saber se eles realmente temiam a Deus. Se eles o temessem, eles não pecariam. O pecado acontece sempre que nós nos afastamos de Deus. Há distinção entre ter medo de Deus e temer a Deus. Moisés temia a Deus, mas o povo não. A verdade é que se não tememos a Deus, teremos medo quando ele se revelar ou revelar a sua glória. Israel recuou e Moisés se aproximou. Semelhanças entre o povo de Israel e a igreja hoje. O povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. A igreja foi liberta da escravidão do pecado. O povo de Israel experimentou os milagres de Deus, assim como muitos na igreja têm experimentado milagres de Deus. Muitos dentre o povo sentiam saudades do Egito, ou seja, da escravidão. Muitos na igreja preferem o estilo de vida do mundo em vez do estilo de vida que Deus quer para nós. O povo saiu do Egito com prata e ouro, que usaram para fazer um ídolo e o adorar. Muitos na igreja se enriquecem com as bênçãos de Deus e colocam seus corações nas coisas materiais em vez do Senhor que os abençoou. Tudo vem de Deus. O povo de Israel experimentou o poder curador de Deus e o Salmo 105, 37 diz: entre as suas tribos não havia um só inválido. Moisés liderava 3 milhões de pessoas fortes e saudáveis. E quantos na igreja experimentam esse mesmo poder, mas não frutificam no caráter e no serviço voluntário a Deus, e muito menos na verdadeira adoração. Que você possa compreender esta palavra, crescer no conhecimento de Deus e no seu temor. Amém.